Muito bem, Gente que Faz está levando para você o Novembro Azul. Realmente todos já sabem que começou, mas não é simplesmente saber que é o Novembro Azul. Você tem que procurar, viu? Nós homens às vezes não queremos fazer os exames, não queremos ir atrás e a coisa complica. Eu estou aqui conversando com o Dr. Lucian Lucchesi, ele que é médico, oncologista, clínico e vai explicar para nós o que você deve fazer, quais são os sintomas e como proceder. Doutor, bom dia, muito obrigado por nos receber. Eu gostaria que você dissesse aos nossos telespectadores por que Novembro Azul? Qual é o grande propósito de usar a cor para este mês? Bom dia, então é importante a gente falar sobre câncer de próstata porque é o câncer mais comum do homem, o mais frequente. E essa doença ela tem uma característica, ela começa muito silenciosa, ela demora para dar sintomas. Então a intenção é a gente falar sobre essa doença, explicar como descobrir ela de maneira precoce, os exames que têm que ser feitos, PSA, por exemplo, o exame de sangue, o toque retal, que é um exame ainda muito importante, apesar de todo o tabu que tem, mas é um exame que auxilia muito nesse diagnóstico mais cedo. E a gente sabe, como para praticamente todos os tipos de câncer, quanto antes eu descobrir essa doença, nessa fase assintomática, maiores são as chances de cura dessa doença. Bom, a partir de que idade começa a se acentuar e quais são os principais sintomas para que nós homens podemos procurar o oncologista? O câncer de próstata ele é mais frequente conforme o envelhecimento, então começa a aumentar muito a incidência a partir dos 50 anos de idade, especialmente os 60 anos. Hoje, o que a gente tem de recomendação pela Sociedade Brasileira de Urologia? Iniciar PSA e toque retal de forma anual a partir dos 50 anos de idade. Quem já teve histórico na família, principalmente parentes de primeiro grau, um pai, por exemplo, um irmão, talvez iniciar um pouco antes, a partir dos 45 anos de idade. Mas é dessa forma que a gente avalia para fazer uma detecção precoce. Com relação a sintomas, como eu falei, nas fases iniciais costuma ser assintomático, mas conforme esse tumor cresce, a próstata fica localizada logo abaixo da bexiga. Então a tendência é surgir sintomas urinários, maior dificuldade para ir ao banheiro, dor para urinar, sangue, por exemplo, na urina, um jato bem mais fraco. Então esses são sintomas que podem aparecer. Mas de novo, aí equivale o alerta. No momento em que aparecer esses sintomas, talvez a doença já esteja um pouco mais avançada. Por isso a importância de fazer esses exames para detectar o quanto antes. Nós falamos o tempo todo de exames de PSA. O que é o PSA? O PSA ele é um produto, vamos dizer assim, que a próstata produz. Então, se eu e você fizermos o exame de PSA, vai dar um valor lá. Todo homem tem um valor normal de PSA. Só que a gente sabe que o câncer de próstata também produz PSA. Então, quando eu tenho câncer, a tendência é que esse PSA comece a aumentar muito comparado com o normal. Variações pequenas não vão chamar a atenção porque às vezes pode ser um próprio crescimento ali da próstata benigno. Então, por isso que esse exame sozinho ele não é indicado, porque, como eu falei, a própria próstata produz. Então, eventualmente, uma infecção da próstata pode aumentar o PSA, sem que seja necessariamente câncer. E eu já vi casos, eu tive um caso, inclusive, na minha família, em que o PSA era normal, mas o toque retal estava alterado. E o diagnóstico foi feito a partir do toque. Então, não dá para confiar somente no exame de sangue. Por isso, a importância ainda do toque. Você falou dessa infecção, seria uma prostatite? Uma prostatite, por exemplo. Pode alterar o PSA, fazer ele se elevar muito e às vezes isso pode confundir quem fizer só o exame de sangue e achar que é algo desse tipo, mas por isso que é importante um profissional da saúde, um médico realmente avaliar o PSA, porque ele sozinho não é bom nem para descartar e nem para diagnosticar. Hoje, com toda a evolução que existe ainda para fazer o tratamento da próstata, é só cirúrgico? Não, e isso é interessante nós falarmos sobre isso. Então veja, o câncer de próstata começa muito a partir dos 50 anos. Eu sei que 2/3 mais ou menos dos casos são em homens após os 65 anos de idade. E aí é interessante falar isso porque muitas dessas pessoas, 70, 75 anos, 80, talvez tenham um risco cirúrgico muito alto, né? Problemas de coração, enfim, outras doenças que tragam esse problema.
Mas eu sei que câncer de próstata, se o paciente não puder operar e ele for inicial, o tratamento com radioterapia e eventualmente com bloqueio hormonal da testosterona pode ser suficiente para um tratamento curativo. Então, em câncer de próstata, quando possível, operar, mas se não for, se o risco for muito alto, a radioterapia junto com bloqueio hormonal também pode ser um tratamento curativo para esses pacientes. Muito bem, qual a recomendação então que você deixa para os nossos telespectadores para que quando ouvir alguém falar, não vou lá porque eu toque, nós machões latino-americanos temos essa confusão toda porque não existe. Explica para nós e diga aos nossos telespectadores a recomendação para fazer o exame. Então é muito importante aos homens fazer esse exame para detecção precoce. Um alerta também para esposas, mulheres, que eu sei, a gente vê isso muito no consultório, são elas que muitas vezes arrastam os homens para o consultório, então isso é muito importante. E cuidar da saúde. Tem a questão do tabu com relação ao toque retal, mas ainda é a forma que nós temos de ter acesso ao órgão. Ao toque retal eu consigo tocar a próstata e isso não tem nada que substitui isso, eu consigo avaliar o órgão ali. Então nesse momento, fazer o exame de sangue e o toque retal é o que nós temos de melhor para detectar essa doença mais cedo e conseguir fazer um tratamento curativo e que traga menos problemas ao paciente. Tá aí, mês de conscientização, faça o seu exame, procure um médico e será muito bem atendido. Doutora Aline, muito obrigado por nos receber e gostaria de ver contigo. Está aí a comemoração do Dia Diabetes. Me fala um pouquinho, temos motivo para comemorar a evolução? Como é que está a situação de diabetes em nossa cidade e no Brasil? O diabetes é uma doença bastante prevalente, né? E tem aumentado de incidência bastante no decorrer dos últimos anos. Mas, em contrapartida, nós tivemos uma evolução muito grande também nas últimas décadas, ali, nos últimos 5 anos principalmente, entrou em comercialização muitos medicamentos novos para tratamento de diabetes que revolucionaram, né, a nossa especialidade nesse sentido. Então, temos motivos para comemorar. Doutora, a preocupação maior sempre é aquela, a agulha, isso, aquilo, se está acabando, né? E a segunda pergunta, quais são os sintomas para eu falar, poxa, eu tenho que procurar uma endócrina que eu estou com diabetes? Olha, eu acho que a gente pode separar a tua pergunta em dois momentos, tá? O primeiro é realmente aquela situação em que o paciente está se sentindo mal, né? Então, é aquele paciente que apresenta os sintomas da doença já plenamente instalada, que a gente chama de falência pancreática, né? Então, é aquele paciente que tem muita sede, também aumenta o apetite, também ele emagrece mesmo comendo mais, né? E faz bastante xixi. Tá? Certo. Então, esse quadro lembra muito um paciente diabético que está em plena descompensação. Né? Então, um paciente que apresenta esse grupo de sintomas, provavelmente já vai estar em uma situação mais crítica ali. Sim. Mas realmente a hora de procurar o endócrino precisa ser um pouco antes. Porque hoje o que a gente tem de mais prevalente em relação ao diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que a pessoa constrói ao longo da vida, com maus hábitos de alimentação, sedentarismo e muitas vezes relacionado a um ganho de peso, né? Então, o ideal é que ele procurasse o endocrinologista ou um clínico que fosse antes disso. Né? Para procurar a avaliação, para procurar um diagnóstico, nem que não fosse do diabetes plenamente instalado, mas já dos indícios de que ele pode vir a adquirir um diabetes. Muitas vezes um paciente que já tem ali um excesso de peso, que já tem, né, hábitos ruins, ele pode estar às portas de um diabetes. E esse seria o melhor momento do diagnóstico, porque é um momento em que a gente ainda pode prevenir muita complicação. Aquele paciente que eu te disse que a gente diagnostica com sintomas é
já é um momento em que a gente perdeu uma oportunidade, a melhor oportunidade para oferecer para ele qualidade de vida e redução de risco de complicações do diabetes. Ela é genética ou hereditária? No caso do diabetes tipo 2, Sim. que é o mais prevalente, e a gente tem várias nuances dentro do diabetes tipo 2. Tem aquele diabetes tipo 2 que é mais obeso, aquele que não tem tanta herança genética, mas construiu esse diabetes ao longo da vida com maus hábitos. Tem aquele que tem mais um fator genético. Dentro do diabetes tipo 2, a gente tem uma gama variada de apresentações ali. Mas o diabetes tipo 2, em geral, ele tem sim uma herançazinha, né? Uma questão ali genética mais forte que o diabético tipo 1, que é aquele diabético da criança, né? Que começa já insulinizado desde o início. Sim. E me diz uma coisa, ela é um processo que não tem cura, mas consegue se controlar e conviver com ela muito bem? Sim. Se a gente consegue pegar o paciente naquele iniciozinho que eu estava te falando, onde muitas vezes o diabetes ainda não está completamente instalado, o famoso pré-diabetes, né? Ou então numa fase já instalada de diabetes, mas muito precoce, antes daquele quadro de sintomas acontecer, a gente consegue, com o tratamento, né, realizado ali, fazer com que esse paciente tenha qualidade de vida e livre de complicações, principalmente. Esse que é o grande objetivo, né? Uma vida normal. Uma vida normal. Né? Agora, aquele paciente que foi diagnosticado mais tarde, aí esse já perdeu um time importante. Exato. Esse a gente, às vezes, não consegue dar para ele, né, toda a qualidade de vida, já vai ter alguma complicaçãozinha precisando ser tratada, né? Sim. Por isso que a gente explica sempre para o paciente, quanto mais rigoroso o tratamento no início, melhor vai ser a vida dele. Mais normal do ponto de vista, né, do paciente, vai ser a vida dele. Com certeza. Só um esclarecimento, se tem que evitar o açúcar, evitar o doce, de repente você tem que comer um chocolate, alguma coisa, como é que é essa? Então, se nós temos um paciente diabético nessa situação que eu estava te colocando ali, que ele não postergou o diagnóstico, que ele procurou ajuda médica e foi diagnosticado muito no início, já com né, um tratamento otimizado, bem feito desde o início, não é que ele está proibido, né? Por exemplo, agora no Natal, né? Quero brindar o Natal, quero comer uma sobremesa. Não é que ele está proibido disso. Sim. Mas uma coisa é o que é todo dia, né? Entendi. A gente, claro, dentro do dia a dia do paciente, ele vai ter que ter alguns cuidados, sim. Mas não que num momento específico ele não vai poder, né, ter o seu prazer ali com um bombom, né? O Natal, Ano Novo, comemorar ali. Entendi. Mas o problema é o que a gente faz no dia a dia, né? Na sua concepção, em todo esse período da sua profissão, qual a grande evolução para manter, para cuidar da diabetes? Bom, nós tivemos nos últimos anos evolução em várias frentes, Sim. né? Nós temos ali as famosas canetinhas, né? Que revolucionaram o tratamento do diabetes. Tanto o paciente diabético obeso, né? Por também promoverem um controle da obesidade e realmente são medicamentos bastante potentes que a gente consegue controlar o diabetes ali com muita facilidade, né? Com essas novas medicações que hoje até fazem mais sucesso do ponto de vista da obesidade do que do diabetes em si, mas são, né, medicamentos fabulosos nesse sentido. E também no campo das insulinas, nós temos novas insulinas que já saíram e devem entrar em comercialização também nos próximos anos, com possibilidade de aplicação até semanal de uma dose, né? Então, de uma dose semanal. Sim, nós vamos ter em comercialização num futuro próximo insulinas de longa ação, né? Que podem ser aplicadas até uma vez por semana, tal como esses medicamentos, essas canetinhas emagrecedoras, né? Sim. E também no campo do monitoramento, com os CGMS, né? Que são aqueles aparelhinhos
que medem o diabetes sem a gente precisar ficar furando o dedo o tempo todo, né? Que o sensor fica acoplado, né? No braço e medindo o diabetes através de aplicativos que se instalam em celular, né? Então, nesse campo também melhorou muito como o paciente pode se relacionar com o seu diabetes, né? Entendi. Eu acho que o conhecimento sobre a doença é libertador, né? E quanto mais o paciente consegue ter na sua mão e ver ali no dia a dia o que faz subir, o que não faz, ele consegue controlar de uma maneira muito satisfatória, né? Você já é cliente Unimed Cascavel? A maior cooperativa de saúde do mundo quer estar ainda mais pertinho de você. Mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados para ficar mais conectado à Unimed. Para oferecer o melhor para a sua saúde, a gente precisa saber onde te encontrar. Fique por dentro de projetos de medicina preventiva, novidades e tudo que é importante para você usar seu plano. Você pode atualizar seu cadastro pessoalmente, pode acessar o portal do beneficiário, atualizar pelo app Unimed Cliente Paraná ou ligar para o nosso saque. Isso mesmo, o número é 0800 041 4554. Repetindo, 0800 041 4554. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel. Muito bem, estamos aqui no Centro Hospitalar Gênesis e o Centro Hospitalar Gênesis sempre está preocupado com a sua saúde. Estamos saindo de um Outubro Rosa e vindo para o Novembro Azul. Então aqui o homem, a mulher, crianças são tratados de uma forma muito especial. E nada melhor do que você falar com quem está no dia a dia. Enfermeira Eledia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É sempre um prazer estar, né, trazendo notícias novas para vocês, falando do Gênesis. Eu que agradeço, Eledia, você há tantos anos aqui, esse hospital, um centro médico hospitalar se preocupando com as pessoas. Vamos conversar um pouquinho. Vamos sentar aqui, vamos ficar mais tranquilo. Me conta, Eledia, como é que é essa história de forma geral, que nós sabemos, sair de um Outubro Rosa, entrar para o Novembro Azul, são imagens que a gente está associando cores com pessoas, mas aqui a preocupação geral é o casal, é o ser humano. Me fala um pouquinho dessa humanização. O Hospital Gênesis sempre tem uma preocupação maior com os clientes, tanto homens como mulheres. Como você comentou, nós estamos saindo de um outubro rosa, que é um momento direcionado, né, um momento de reflexão à saúde da mulher. E o Gênesis, ele fez várias atividades relacionadas à saúde da mulher, especialmente para as nossas colaboradoras. Nós tivemos várias atividades da preocupação da prevenção. Né? E voltando hoje, falando do Outubro Rosa para o cliente mulher, né, direcionando um pouquinho, o nosso serviço está muito direcionado para o público feminino. É maravilhoso, realmente nós sabemos disso. Eu sempre comento que o Hospital Gênesis, ele tem um formato diferente, um acolhimento diferenciado. A nossa preocupação maior é um trabalho dentro do processo de humanização. Isso vem fazer todo o diferencial, porque quando nós chegamos num lugar, nós queremos ser acolhidos. Cada uma vem com a sua história, com as suas necessidades, com as suas expectativas, né? E eu falo que a gente também vende sonhos. Eu sempre alerto e quero que você que está nos assistindo entenda o seguinte: o Gênesis acolhe você de uma forma muito bacana. E nós, eu me incluo, homens machões latino-americanos, temos esse problema de ir ao médico. A mulher traz e aqui você é bem acolhido. Agora, dos investimentos que temos aqui em equipamentos e tal, não vai ser diferente nesse mês de novembro, dezembro, sempre colocando o melhor para você, é isso? Isso mesmo. O homem também tem um acolhimento todo especial aqui, não é? Porque muitas vezes a gente fala que a coragem e o medo afastam o homem de diagnósticos precoces, né? Aquela situação que você traz desde casa, o homem, né, não precisa se cuidar. Precisa sim. O novembro, ele fez para você, homem, ter uma reflexão sobre as situações da sua saúde masculina. Mas eu falo que é de janeiro a janeiro os cuidados, né? Tanto o homem como com a mulher. E aqui nós também temos uma equipe multiprofissional que trabalha relacionada
relacionado à saúde do homem. Tem vários profissionais que são... Hoje a tecnologia, ela avançou muito nesse processo, tanto da parte de exames clínicos, como da parte diagnóstica, né? As cirurgias não são tão invasivas, são cirurgias minimamente invasivas. Então, isso também traz um processo de recuperação melhor. Então, quando o homem ele tem que ter a consciência da busca, da consulta, buscar a parte clínica e se precisar de uma parte cirúrgica ou uma situação, nós temos uma equipe especializada. O Gênesis hoje ampliou muito, né? A gente fala só na parte ali, parece a situação Novembro Azul. Não é nada disso. Não, nada disso. Quando eu falo que a ortopedia veio forte para nós aqui no hospital também. Nós estamos com atendimento direcionado para a parte ortopédica. Atendemos mulheres, mas o nosso público masculino na parte de ortopedia é muito maior. Aliás, eu filmei esses dias aqui com o Dr. Júlio Mizuta, uma cirurgia de joelho com todo robótica, coisa fantástica. Quer dizer, tá aí, né? À disposição. Então, isso mesmo. Como eu comentei antes, a tecnologia ela veio avançando para a melhor qualidade de recuperação desse paciente. Hoje não é uma cirurgia aberta, né, que leva 1 mês, 45 dias de recuperação. Sim. É minimamente invasiva. São 3 orifícios que se faz, por exemplo, vamos falar de um joelho, e você daqui 10, 15 dias você está apto a voltar às suas atividades. Então isso é uma situação muito positiva para a saúde masculina. Para a saúde masculina. Né? Você que laboral, você como enfermeira há muito tempo atuando na área, nós estamos nos adaptando, estamos aprendendo que a IA veio para somar, não para substituir? Como é que você vê isso? Então eu vejo que para somar, eu acho que é uma porta de conhecimento muito grande. Ela não pode ser exclusiva para decidir muitas as situações diagnósticas, ou ela é apoiadora. Né? A gente vê, eu trabalho muito nessa parte, porque nós viemos de uma geração que a IA é uma novidade, né? Claro, então nós estamos também aprendendo a trabalhar com ela. Ela é construtiva, muito construtiva, ela auxilia em todos os sentidos. Quando você precisa de uma consulta mais aprofundada, ela traz, só que tem que ter cuidado com as fontes, né? Você, ser humano, tem que ser aquela pessoa que vai limitar a ação dela na tua vida. Ela não pode tomar conta do teu processo de vivenciar as coisas, não pode criar uma dependência, mas eu acho que é um passo muito, muito grande, principalmente na parte médica. Com certeza. Hoje a tecnologia, nós conseguimos fazer uma consulta online, que era uma coisa parecida tão distante de nós, exatamente. Né? Então, nesse sentido, existem as consultas, existem a parte diagnóstica, você faz um raio-x, você faz um exame, o teu médico automaticamente já recebe o resultado, sem a parte física, então isso também vem facilitar. E a IA está aí também para ajudar. Para ajudar. Elidia, só para a gente finalizar, eu andando muito por aí, as pessoas me perguntam, o Gênesis é tudo aquilo lá mesmo? Aqui investiu-se muito nas pessoas em termos de acolhimento. Ninguém sai por aí, eu vou no hospital. Não é assim, né? Você vai por uma necessidade. Não. Esse aspecto tem dado um grande resultado de acolhimento, e a pessoa que está nos assistindo quer conhecer antes o hospital, é possível fazer isso? É possível. Eu quero deixar bem claro para vocês que um dos nossos pilares é a humanização. Eu sempre falo que quando você sente na pele uma situação de atendimento, que você cria expectativas, é bom, porque você, enquanto profissional do outro lado, você vai saber exatamente o que o cliente vem aqui buscar. Né? Então, essas expectativas, eu falo que a régua, para mensurar o atendimento, a nossa régua acaba sendo alta, porque a pessoa chega com uma expectativa grande aqui de atendimento. E nós estamos trabalhando cada dia mais para isso. Né? Não só a questão tecnológica, a amplitude dessa tecnologia, as cirurgias, né? Nós temos um corpo clínico de excelência aqui dentro. Se vocês abrirem lá, olharem no site, tem a relação de todos os médicos que atendem aqui, as especialidades, cada vez com pessoas mais renomadas, pessoas que estão fazendo... eles não estão indo lá fazer cursos no exterior, eles estão indo dar cursos. Então, você imagine você ser atendido por pessoas tão especializadas, né? E o nosso compromisso também, que são dos colaboradores, né? A gente tem um treinamento diário, perfil de contratação, direcionado para esse perfil de pessoas. Porque quando você vem até nós, eu sempre falo, sinta-se em casa. Você escolheu estar aqui. Eu quero que você se sinta da melhor forma possível. Esse é o termo, você escolheu.
para fazer contato com a mídia social, um telefone para que eles possam acessar? Nós temos várias formas de contato. Tem pelo telefone 3036 1000, que é o telefone direto. 3036 1045. Isso. Tá? Tem diretamente aqui no hospital. Inclusive, uma das coisas que você comentou sobre a visita, você pode vir conhecer o hospital. Nós temos profissionais que estão à espera, né, de você. Você chega. Geralmente a gente tem agendado um horário. Elas demonstram no hospital, especialmente na parte da maternidade. As mães, as futuras mamães, elas têm muita curiosidade de conhecer o local, e vão ter o grande sonho da vida, né, de cada um. Então, é muito importante que você conheça. A gente já tem essa ligação. Eu sou uma das pessoas, das enfermeiras que atendem junto com o pessoal da recepção para fazer esse acolhimento, demonstrar o hospital. Se vocês têm dúvida, pode ligar. A gente está inteiramente à disposição para conversar, porque às vezes são detalhes. Para você, cliente, é uma novidade, é uma coisa muito além, né, do que uma primeira cirurgia, é uma dúvida, mas para nós é o nosso dia a dia, então nós estamos aqui para servi-los, para melhor atendê-los. Beleza. Muito obrigado, Lidia. Felicidades a você. Um abraço a toda a sua equipe e toda a sua direção. Eu sempre digo e não vou cansar de falar para você, Gênesis, mais que uma maternidade, um centro médico completo.